Olá a todas e todos, é com imenso prazer que volto à nossa cozinha para fazer uma deliciosa receita e que é também a cara da nossa Bahia. Vamos preparar hoje um delicioso cozido. O cozido, como todos eu acredito que sabem, é um prato brasileiro, a junção de vários ingredientes, vegetais e animais. E os ingredientes que compõem essa deliciosa receita, a parte animal, nós temos aqui as carnes, que é a carne de boi verde ou fresca ou carne vermelha, depende da sua região como você chama. As carnes salgadas, temos aqui o charque, temos também defumados, que eu coloco bacon, temos o tocinho de porco, temos a linguiça, costela de porco ou espinhaço, que aqui a gente tem essa parte também comercializada nas feiras. E aqui os vegetais, duas coisas que não podem faltar: quiabo e abóbora, são o carro-chefe do cozido, repolho, batata doce, cenoura, batatinha, jiló, maxixe, que também são importantíssimos, banana da terra. No meu eu coloco berinjela, repolho, milho, também faz parte da receita. E os temperos nós temos a cebola, tomate, pimentão, a alho e o nosso tempero verde, que eu uso basicamente hortelã grosso e o hortelã miúdo. Compondo ainda os vegetais, temos também a couve. Para começar o preparo, a gente vai ter que colocar as carnes salgadas na água para tirar o sal. Por isso que é importante, como o cozido é uma comida grande, dificilmente você consegue fazer um cozido pequeno. A gente tem que colocar de um dia para o outro para tirar o sal e temperar as carnes verdes, lavar e temperar. Esse é o processo inicial. Quando for iniciar o cozimento, a gente vai partir para os vegetais. Vamos dar início ao nosso cozido, começando por refogar das carnes. Coloco numa panela já aquecida um fio de azeite e começo a refogar as partes mais gordurosas. Então é o bacon, o tocinho branco. Vou puxar para dar aquele fundo de panela. Vocês podem estar imaginando essa panela grande, mas é porque são muitas carnes e legumes, verduras. Ela precisa de espaço para cozinhar, porque o cozido chega um momento que tudo vai estar junto na panela. Depois de refogar as carnes, a gente vai colocar os temperos e começa a colocar os vegetais mais duros, como cenoura, por exemplo. E aí vai na sequência. Dando continuidade ao refogado, agora eu vou começar a acrescentar o charque. Acrescentar charque. E perceba que as carnes, elas foram escaldadas. Mesmo depois de ficar horas na água, eu passo numa água quente para tirar o excesso de gordura. Aqui tem a charque, a carne de porco salgada. Continuamos refogando para depois entrar a carne vermelha. Agora, na sequência, vamos colocar a carne vermelha, a carne de boi. É muito importante essa parte do refogar, que é uma espécie de fritar a carne, porque você ajuda a apurar mais os sabores. Continua aqui puxando no fundo da panela. Depois, quando a carne estiver bem refogada, eu vou colocar a linguiça, as linguiças e em seguida o tempero. Agora vamos colocar as linguiças. Os pedaços você pode escolher como cortar. Eu prefiro um pouco maior, porque o cozido depois para separar são muitos itens. E é mais fácil para você identificar. Na hora de servir você pode cortar o tamanho de cada porção. Observe como está o fundo da nossa panela. É esse ponto que é o refogar das carnes, ou seja, uma fritada. Agora vamos colocar o tempero.
Você pode picar os temperos. Eu optei por triturar no liquidificador ou processador. Aqui estão todos aqueles temperos que estão na receita. Mistura. E não coloca água agora não, a gente ainda continua refogando, porque é para apurar mais ainda os sabores. Já deixa uma água quente aqui, para quando for colocar, não interromper o processo de cozimento. Vou dar uma dica aqui para adiantar o processo de cozimento. As carnes que a gente usa no cozido são carnes de segunda. Aqui eu optei por peito, né? Além de saborosa, é uma carne mais resistente. Então, para adiantar o processo, eu pego essa parte dessa carne, cozinho uma parte, depois de refogar, o sabor já está aqui, né? Que eu vou acrescentar os vegetais. Mas eu pego essas carnes e vou colocar na panela de pressão por uns 20 minutos para poder adiantar. E às vezes você pode fazer esse cozido no dia mesmo, né? Porque cozido não dá para você fazer da noite como a gente faz a feijoada, da noite pro dia. Cozido você faz na hora praticamente, né? De manhã para o almoço. E essa dica é muito importante para você acelerar esse processo. Aqui estão as carnes, as partes mais duras, que eu vou colocar na pressão. Um pouco de charque também, porque charque também é dura. E enquanto isso eu vou colocando aqui já os legumes. Aqui. Eu vou colocar aqui os mais duros. Bom, nossa carne, como eu falei, já está na pressão. Aqui nesse fundo, né? Aqui já estão todas as outras carnes. A gente começa a colocar nossos vegetais, né? Aí começa sempre pelos mais duros. Pode colocar tudo junto, porque depois você tem que ter cuidado de ir tirando. Mas aqui eu vou colocando na sequência cenoura, batata doce, maxixe que precisa de um tempo de cozimento. Aí a gente vai deixando pro final as coisas mais que cozinham mais rápido, tipo quiabo, abóbora. Mas aqui, ó, na sequência, aipim, o repolho. E a gente vai usar aquela água que a gente já deixou aquecida, juntamente com o caldo das carnes e cozinhando os legumes. Então, sempre aquela mexidinha. Isso é muito importante, o refogar da panela. Olha como já vai tomando a cara de cozido, né? Mistura das cores dos vegetais com as carnes, o tempero e o cheiro, como eu digo sempre, infelizmente a tecnologia ainda não permite vocês aí perceberem. Vou colocar um pouco de água, a água já tem que estar quente para ajudar a acelerar o cozimento. Colocando os outros legumes, aí na sequência chuchu, milho, tá pré-cozido, jiló, as batatinhas e a abóbora. A abóbora eu estou colocando com a casca, porque a abóbora ela é muito mole e nesse processo de cozimento e mexer da panela ela pode espedaçar. Limpa bem a casca e coloca assim. Mais uma misturada. Os outros que a gente colocou antes, daqui a pouco a gente já pode começar a olhar se já está bom de tirar. Porque todos têm que ter um momento que vão estar juntos, não é? Por isso que não cozinha separado não. Mas os mais duros vão antes, coloca antes na panela. Aqui está nosso cozido já bem adiantado, já podemos ver aqui quais são os legumes que estão cozidos. O aipim, por exemplo, já pode tirar. Passando disso aqui, ele pode se perder, né? Nossa carne, depois dos 20 minutos de pressão, já vou acrescentar aqui. E o caldo a gente aproveita, porque o cozido tem que ter bastante caldo, porque a gente ainda vai fazer o pirão, que é o acompanhamento, além de tudo que já tem no cozido. Não existe cozido sem pirão. Vou colocar o caldo, deixar mais um tempo. Vamos começar a retirar o que já está cozido, por exemplo, o aipim, e já tem também cenoura. Em seguida a gente coloca os outros mais moles, tipo quiabo, a banana da terra. Continuando a tirar os mais cozidos. Aqui o jiló. Tem também a abóbora, já está cozida. Você arruma direito para poder servir melhor. Tá vendo que a casca ajuda ela a ficar inteira? Mais jiló. Perceba, ó, como tá. Você enfia o
garfo e ele sai facilmente. Batata doce. Às vezes tem uns pedaços que ainda podem cozinhar mais do mesmo legume. Chuchu. Batatinha, vai arrumando da sua forma. Pedaço de abóbora que ainda estava duro, mais de ló. E agora vamos acrescentar os outros. A banana, quiabo, couve. Pode fazer um maço assim, colocar em um só lugar para melhor pegar depois. Quiabos, berinjela e a banana. Tudo isso aqui cozinha muito rápido. Desses aqui, o que demora um pouquinho mais é o quiabo. A banana é rapidinho. E muita atenção com a banana. Aqui estão nossos legumes já separados, arrumados já para servir. Aqui nós vamos separar as carnes, também já colocar na vasilha para ir à mesa. E vamos pegar um pouco desse caldo para fazer o nosso delicioso pirão. Agora vamos fazer o nosso pirão. A técnica que eu uso, eu dissolvo a farinha na água fria, porque ajuda a evitar empelotar o nosso pirão. A depender da quantidade do almoço que você vai fazer, você coloca uma boa quantidade de água e farinha. E aqui eu vou acrescentar o nosso caldo, caldo do cozimento do cozido. Pode peneirar o caldo, mas eu gosto de colocar com esse pezinho de panela, que são as carnes mais moles que esmiuçaram, dá uma consistência bem mais interessante no pirão. Quanto mais caldo, mais gostoso vai ficar. Agora, também tem que ter uma dosagem de farinha e água. Liga o fogo e vamos mexer o nosso pirão. Pode ser com uma colher de pau ou um batedor balão, que ajuda a dissolver também mais rápido. E aqui é só mexer até esquentar o suficiente e para dar o ponto do pirão. Aqui já está engrossando o nosso pirão, aí vai muito do gosto, né? Eu prefiro ele mais encorpado. Como precisa cozinhar, eu percebo que ele vai engrossar bastante, eu vou colocar mais um pouco de caldo. O caldo do cozido mesmo. Mexo aqui com cuidado para envolver. E depois aumento a velocidade. Nesse ponto aqui, ele já não empelota mais. Pode acontecer se você precisar botar mais farinha depois. Aí você tem que ser muito rápido para evitar empelotar, fazer aqueles bolos, né, de farinha mal cozida. Aqui você está vendo que a consistência tem alguns pedaços de alguns legumes, tipo abóbora. Eu gosto muito. Aqui está o nosso cozido. É assim que a gente geralmente monta, de uma forma organizada, porque até para facilitar o serviço. E o cozido, como todos estão vendo, é um prato único. A parte é o pirão, que a gente faz no próprio caldo, como vocês viram. Aqui na Bahia a gente faz muito esse prato no meio da semana. Nos restaurantes é muito no meio da semana, mas tem um dia especial que chama Segunda-feira Gorda da Ribeira, que é geralmente depois do Bonfim, e naquela região em volta da igreja, vários bares servem, né, como se fosse uma ressaca do Bonfim, né? Ou seja, já virou, faz parte do calendário. E é um prato também que se encontra em algumas festas de terreiros, em muitas festas de caboclo, né, como eu estava falando. Uma das comidas servidas é justamente o cozido, porque o cozido tem essa relação de terra, né? Carne animal, os vegetais, pirão. Então, de uma certa forma, está relacionada com essa energia de caboclo, né? O nosso pirão é uma comida que você tem que ir colocando aos poucos, porque você pode repetir, né, depois. Então, um pedacinho de cada coisa. Cenoura, abóbora, a banana da terra, chuchu, batata doce, a batatinha, maxixe, o imprescindível quiabo. Aqui é berinjela. Nem todos usam, mas na minha receita entra. Eu adoro. E as carnes? Carne de boi, o charque, carne de porco, linguiça, bacon. Coloca-se um pouco do caldo do cozido. Olha que rico. Agora, o que não pode faltar é aquele molho lambão, que inclusive tem lá no nosso canal, receitas anteriores, que tem aquela dica que eu falo, inclusive, que a gente pode colocar parte daquela comida que está sendo servida. Aqui no caso a gente colocou um pouco do caldo do cozimento e quiabos. E aqui está o nosso prato cozido da Bahia, delicioso, lindo,
Eu desejo um bom apetite a todos e ainda se puder, fique em casa. Se cuidem.